Fala rapaziada, aqui quem fala é o Tony. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a seleção brasileira que venceu, mas o convencimento aí foi quase zero. Muito fraca mais uma vez, o futebol disputado. Futebol lá apresentado contra a Colômbia, que jogou bem mais uma vez contra uma seleção brasileira frágil, defensivamente principalmente, e também quando tinha que sair com a posse de bola em meio à pressão da Colômbia, não conseguia sair nada bem. Antes de tudo, vou pedir para que você deixe seu like aqui embaixo, também curta, deixe seu like aqui embaixo e também se inscreva nesse canal, porque me ajuda demais. Esse canal que é pequenininho e a gente vai crescendo aí todo dia, pouco a pouco. Rapaziada, o Brasil ganhou por 2-1, verdade. A gente tem que comemorar, porque é uma vitória. A gente estava precisando desse tipo de vitória, uma vitória dramática, uma vitória que fizesse valer o nosso jogo em casa. E finalmente ela veio, ela aconteceu com um time forte, que é o time da Colômbia, que lembramos disputou o final da Copa América contra a Argentina. E a Argentina só ganhou porque o Lautaro Martínez fez um gol no final da prorrogação, né? Lá nos Estados Unidos. Rapaziada, o Brasil, do minuto 0 ao minuto 10, jogou bem, teve intensidade, teve ali uma troca de posicionamento entre seus atacantes, João Pedro, que fez a partida mais ou menos ali, Vini, Rodrigo e Rafinha, e teve seus dois volantes, Bruno Guimarães e Gerson. Mas a partir do momento em que a Colômbia sofre o gol de pênalti, sofrido pelo pelo Vinícius, em uma boa movimentação. Ora ali o Rafinha estava na esquerda e ele já tinha enfiado uma bola para o Arana. Depois o Vini vai pelo meio, se movimenta da esquerda para dentro, e aí o Rafinha tá ali no meio, volta um pouco e enfia essa bola em velocidade para o Vinícius. O Vinícius é derrubado dentro da área pelo Munhoz, que não tem nem o que falar, né? Só chegou no corpo ali depois do Vinícius ter dado o drible nele e é penalidade. A Rafinha bateu bem, faz gol. A Rafinha chega a 50 participações em gols por clube e seleção. Importantíssimo para o brasileiro que está disputando a bola de ouro. E na minha opinião é o favorito. O cara que está jogando mais bola na Europa é Rafinha. O cara é absurdo. Então, a gente vê o Brasil, depois disso, caindo de produção. Seus volantes, Bruno Guimarães amarelado e o Gerson estava sentindo um pouco ali na lesão muscular, tudo que ele sai para a entrada do Joelinton. E aí o time começa a decair. Bruno Guimarães tomou um amarelo, uma falta que ele fez no Richard Rios, se eu não estou enganado. Depois disso, ele fica ali, né, mais acuado, e o Gerson sai entre o Joelinton e o meio-campo, que tinha uma pegada mais técnica, porém de muita força, ficou com uma pegada de mais força do que técnica. O Joelinton, por exemplo, entrou meio desligado do jogo. E aí ele perde uma bola na entrada da área, numa saída de bola complicadíssima, em que o Juarez rouba, toca no Rames, o Rames toca no Luiz Dias, e o Luiz Dias bate pro gol muito bem. Não tinha chance de defesa nenhuma pro Alisson. Ponto final. Não foi falha dele, foi falha dos defensores e dos seus meio-campistas. Porque Bruno Guimarães e Joelinton, como eu falei, Bruno meio acuado e Joelinton entrou desligado no jogo. E a partir disso daí foi um apavoro da Colômbia, criando chance, jogando bola para a área, tendo inúmeras roubadas de bola. O Brasil que não conseguia sair, isso daí foi um péssimo sinal, péssimo mesmo. Porque se você está pensando em Copa do Mundo, imagine aí, Portugal, beleza, Portugal ontem não jogou bem, mas tem um bom time em Copa do Mundo, é outra história, né? A própria Croácia, que ganhou ontem da França, a gente viu a Croácia pressionando pra cacete a França quando perdia a bola, né? A França, a Espanha, a Holanda, a Itália, a Inglaterra, a Alemanha, são times que jogam nesse estilo. A própria Argentina aqui, no futebol sul-americano, o Uruguai, eles jogam em cima de você para que você erre. E ontem o Brasil deixou a Colômbia fazer isso. Quando a Colômbia fez isso, conseguiu roubar, conseguiu criar chances, e foi um apavoro no primeiro tempo. No início do segundo, foi a mesma coisa do primeiro tempo. O Brasil, por 10 minutos ali, conseguiu criar, conseguiu chegar, mas aí a Colômbia de novo tomava as rédeas da partida, pressionando, roubando a bola, chegando forte lá no ataque,
deixando o meio campo muito, muito potente, com Richard Rios, John Arias, Rames Rodrigues pela seleção colombiana, é um craque de bola, o cara não tem aquela preguiça característica dele nos clubes em que passou. Mas um detalhe, quando acontece aquela coisa lá, né, o Alisson tem um choque de cabeça com o Sanches, quando a Colômbia joga a bola na área, e aí o Sanches fica desacordado, sai por concussão, o Alisson fica com uma marca ali na testa, né? Porque ele tomou uma porrada muito forte ali naquela região. Um hematoma na hora apareceu. Então o Alisson sai, entre o goleiro, Lucas Perry. Depois, o Dorival já faz 3 substituições. O Wesley no lugar do Wanderson, que estava mal. O Savinho no lugar do Rodrigo, que estava fazendo a partida ok. Mas o Savinho é mais individualista do que o Rodrigo. O Rodrigo procura mais associações diferentes. E já mudou o lado direito ali. O Savinho e o Wesley. O Wesley na lateral, o Savinho na ponta. E também coloca, esqueci o nome dele, o André no meio campo, junto com o Joeliton, tirando o Bruno Guimarães, que está suspenso e não vai jogar a partida contra a Argentina. Ok. Antes de eu falar dos desfalques, né, vamos terminar esse segundo tempo. O Brasil, aí sim, consegue recuperar a bola, tem um volante forte, que é o Joeliton, e tem um volante um pouco mais armador, um pouco mais técnico, que é o André. O time consegue recuperar a bola e reter a bola. E a partir desse momento, Savinho gera muitas jogadas ali pela direita, quando ele toca de primeira, quando ele vai pro drible muito rápido, e o Wesley se aproximando dele. Uma boa notícia para o jogador do Flamengo. Claro, o cara chegou na seleção agora, viu o Wanderson, está fazendo uma boa temporada do Mônaco. Assumiu a titularidade ali, no lugar que geralmente é do Danilo, né? Mas, visivelmente, o Wesley foi melhor que ele no jogo. E isso dá muitos créditos pro Wesley, pro trabalho do Felipe Luiz e também pro Dorival. Agora o menino tá pedindo passagem, tá jogando bem no Flamengo. Ontem entrou para marcar o Luiz Dias, foi bem e ainda, além disso, criou chances. O Wesley é muito bom jogador, muito bom mesmo. Então, uma dessas chances criadas por Wesley, ele parte ali, né, da lateral direita, vem por dentro, cria uma boa chance, mas o Vinícius Júnior perde. A bola espirra, o Vinícius Júnior bate em cima do goleiro, do Camilo Vargas, depois vai ajeitar ali e perde. Acho que é o Cuesta, Carlos Cuesta, que entrou no lugar do Sanches, que faz o desarme. Mas ainda assim o Brasil já estava mais em cima. E o Brasil começa a sufocar. Sufoca. O João Pedro sai, entra Matheus Cunha. Matheus Cunha é um cara de mais mobilidade e velocidade do que o João Pedro. O João Pedro é mais 9 do que ele. Não que ele não tenha velocidade, mas o Matheus Cunha é um cara mais ágil do que o João Pedro. Entrou bem o Cunha também, indo muito pelo lado esquerdo ali com o Vinícius, ora ia pelo lado direito ali com o Savinho, com o Rodrigo também, quando o Rodrigo estava em campo, e com o Rafinha no meio. Ele era mais um falso 9, não preenchia tanta área, mas preenchia muito bem a entrada da área. Então, quando numa jogada lá pela esquerda, o Cunha toca pro Vini, o Vini volta, né, um pouco, dribla ali, vem pelo meio, sofre a falta, arranca de novo, dribla e bate pro gol. Gol do Vinícius Júnior, gol que decreta o 2-1, já estava nos acréscimos nessa altura da partida, e o Brasil venceu. O próprio Vinícius falou, quando ele faz o gol, acabou o jogo. E é isso mesmo, o Rafinha vem e fala a mesma coisa, rapaziada, acabou. E tinha acabado o jogo naquele momento. O Brasil precisava daquela vitória, os jogadores sabem disso. E também o time não queria sofrer mais riscos, porque sabia que a Colômbia, quando pressionou muito bem e o Brasil sofreu o gol. Então, a partir daquele momento, o Brasil só se defendeu. Todo mundo ficou atrás, todo mundo se dedicou para tirar aquela bola de perto da área. Até o próprio Vinícius, que saiu para não tomar nenhum amarelo, nem nada do tipo. E aí, está disponível para o jogo contra a Argentina. Vitória do Brasil, 2-1 para cima da Colômbia, uma vitória importantíssima, porque o Dorival, apesar de não ter feito uma atuação assim brilhante, né, ter visto uma atuação brilhante da sua seleção, não demonstrou aquela fraqueza que a gente via nos últimos jogos, com medo de mexer, aquela coisa mais engessada, não. Ele mexeu bem, na minha opinião, e o Brasil conseguiu corresponder bem às mexidas dele. Agora, os desfalques.
Possivelmente não tem o Gerson, que está machucado. Já não vai ter o Gabriel Magalhães, que também tomou amarelo numa falta no Córdoba. E também não vai ter o Bruno Guimarães, que foi amarelado por uma falta no Richard Rios. O Brasil vai com 3 desfalques do time titular para a Argentina, no Monumental de Nunes, enfrentar a Argentina no dia 26, na terça-feira. Eu vejo aqui, né, que o time será Alisson, Marquinhos e o Léo Ortiz. Eu acho que ele vai com o Léo Ortiz, não vai com o Murilo. Se ele for com o Murilo, eu vou me surpreender muito. E aí, o Wesley na lateral direita não vai jogar, vai ser o Wanderson. Na esquerda vai ser o padrão ali, né? Vai ser o mesmo que jogou ontem, que é o Guilherme Arana. Partindo para o meio campo, já não vai ter o Bruno Guimarães e o Gerson, então vai ter que trocar. Vai ser muito provavelmente Joelton e André, que foi a dupla que jogou ontem ali no final da partida. E o quarteto de ataque, eu acho que o João Pedro sai para entrar o Matheus Cunha. E aí fica Vinícius, Rafinha, Rodrigo e Matheus Cunha. O João Pedro ontem fez uma partida ok, mas nada além disso. E a Argentina também tem zagueiros muito fortes, então precisa de um cara que não preencha tanta área, preencha mais a entrada da área para acontecer o que aconteceu ontem, gerar chute da entrada da área, chute um pouco mais sem entrar tanto na grande área da Argentina, que é muito difícil, é muito bem protegida. Mas eu vejo o Brasil um pouco mais forte do que começou essa eliminatória da Copa do Mundo, mas ainda enfrentando a Argentina. A gente não sabe como vai ser, porém eu vejo com bons olhos essas partidas, porque vencer da Colômbia ontem da forma que foi essencial, e empatar ou vencer contra a Argentina nesse momento é muito bom para o Brasil, dá confiança para os jogadores. E eu tenho uma esperança, eu tenho uma esperança de que o Brasil vencerá a Argentina lá em Nunes. Não sei o que você acha, mas eu tenho essa esperança. Vou pedir de novo para que você deixe seu like também. Clique aqui em se inscrever, me ajuda demais. Tamo junto e até a próxima.